Você já percebeu que dois pacientes podem receber exatamente o mesmo diagnóstico e ainda assim precisarem de tratamentos diferentes? Imagine dois pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. Os dois apresentam preocupação excessiva, preenchem critérios diagnósticos, mas um responde muito bem às intervenções focadas em exposição à incerteza, enquanto o outro parece evoluir de forma muito mais lenta. Se o diagnóstico é o mesmo, por que o tratamento não produz exatamente os mesmos resultados? Será que um dos diagnósticos estava errado ou será que estamos confundindo duas coisas que são diferentes: diagnóstico e formulação de caso? Essa é uma distinção fundamental dentro da terapia cognitivo-comportamental e, na minha opinião, uma das mudanças mais importantes no raciocínio clínico do terapeuta. Porque fazer uma boa formulação de caso significa compreender como o sofrimento se organiza para aquela pessoa específica. Neste vídeo, vamos falar sobre a diferença entre formulação nomotética e formulação ideográfica, utilizando como referência os 7 passos propostos por Tracy Ells. Porque quando entendemos essa lógica, conseguimos transformar conhecimento científico em um plano de tratamento verdadeiramente individualizado. Então sejam bem-vindos à comunidade Clínica com Propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco em desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Antes dos 7 passos, precisamos compreender os dois conceitos. O termo nomotético vem do grego nomos, que significa lei. Em ciência, o conhecimento nomotético é aquele que busca identificar regularidades, ou seja, procura responder à pergunta: o que costuma acontecer? Quais padrões aparecem repetidamente? Quais processos são comuns entre pessoas que apresentam o mesmo transtorno? É exatamente isso que fazem as pesquisas clínicas. Imagine um estudo com 1.000 pacientes diagnosticados com TAG. Os pesquisadores não querem explicar profundamente a história de um desses pacientes. Eles querem descobrir aquilo que se repete entre eles. O que essas pessoas têm em comum? Quais mecanismos costumam manter esse transtorno? Quais intervenções apresentam melhores resultados? Quando muitas pesquisas apontam respostas semelhantes, começamos a construir modelos explicativos. É assim que surgem os modelos cognitivos e comportamentais dos transtornos. No caso do TAG, por exemplo, sabemos que frequentemente encontramos processos como preocupação excessiva, intolerância à incerteza, superestimação de ameaça, crenças sobre a utilidade da preocupação, busca de garantias, comportamentos de segurança e estratégias de evitação. Esse modelo não descreve um paciente específico, mas, segundo a ciência, como o TAG costuma funcionar. Esse é o conhecimento nomotético. Sem esse conhecimento, cada terapeuta dependeria apenas da própria experiência clínica. Não haveria modelos, protocolos e muito menos prática baseada em evidências. Dois pacientes podem apresentar preocupações excessivas, que é um critério para o TAG. O primeiro passa grande parte do dia preocupado com a própria saúde. E o segundo teme decepcionar as pessoas. Mas será que estamos diante do mesmo caso clínico? Claramente não. Embora compartilhem o mesmo diagnóstico, o funcionamento psicológico desses pacientes é diferente. As preocupações são diferentes, os significados atribuídos às situações são diferentes, as estratégias utilizadas para lidar com a ansiedade também são diferentes. E, consequentemente, o tratamento provavelmente precisará ser diferente. É exatamente aqui que entra a formulação ideográfica, que se refere àquilo que é próprio daquele indivíduo. Então, enquanto a formulação nomotética procura compreender como um transtorno costuma funcionar, a formulação ideográfica procura compreender como esse funcionamento aparece em uma pessoa específica. A formulação nomotética pergunta como esse transtorno costuma funcionar. A formulação ideográfica pergunta como esse sofrimento funciona nesta pessoa. Essa diferença parece pequena, mas ela muda completamente o raciocínio clínico. Existe uma metáfora que gosto muito de utilizar para bem compreendermos essa ideia. Imagine um mapa de uma cidade. O mapa mostra as avenidas principais, os bairros, as ruas. Ele representa tudo aquilo que sabemos sobre aquela cidade. Mas o mapa não sabe onde você está, não sabe para onde você quer ir. Quem faz isso é o GPS. O mapa corresponde ao conhecimento nomotético, é o conhecimento científico.
Já o GPS representa a formulação ideográfica. Ele pega o conhecimento geral e o adapta para aquela pessoa específica. Por isso, costumo dizer que o mapa e o GPS não competem entre si, eles se complementam. Sem mapa, o GPS não sabe por onde começar. E sem GPS, o mapa não consegue orientar um percurso individual. Na clínica, acontece exatamente a mesma coisa. Precisamos dos dois. E essa discussão tem uma implicação muito importante para a prática baseada em evidências. Hoje sabemos que identificar diagnóstico para definir tratamento pode ser uma visão limitada, pois o diagnóstico organiza hipóteses, facilita a comunicação entre profissionais, permite acessar protocolos validados. Mas a prática baseada em evidências nunca depende apenas do diagnóstico. Ela integra 3 elementos: a melhor evidência científica disponível, a experiência clínica do terapeuta e as características, os objetivos, o contexto e as preferências daquele paciente. Percebe como isso dialoga diretamente com a formulação de caso? Agora que entendemos a diferença entre o conhecimento nomotético e a formulação ideográfica, podemos percorrer os 7 passos propostos por Tracy Ells. Então, de uma forma prática, imagine que você acabou de receber um novo paciente. Ele entra no consultório trazendo uma série de queixas: ansiedade, insônia, conflitos familiares, dificuldades para trabalhar, procrastinação, preocupação constante. Por onde começar? Essa é justamente a lógica dos 7 passos. Eles organizam o raciocínio clínico para que possamos sair de uma grande quantidade de informações e chegar a uma compreensão integrada daquele caso. O primeiro passo é construir uma lista abrangente de problemas. Então, antes de explicar qualquer sofrimento, precisamos conhecê-lo. Quando o paciente chega ao consultório, ele normalmente apresenta uma queixa principal, mas a queixa principal quase nunca representa todo o problema. Se ficarmos restritos apenas ao motivo da procura, corremos o risco de construir uma formulação incompleta. Por isso, o primeiro passo consiste em elaborar uma lista abrangente de problemas. E abrangente significa justamente isso: olhar para o funcionamento como um todo. Quais sintomas estão presentes? Que prejuízos esses sintomas causam? Como está o funcionamento ocupacional? Os relacionamentos, a vida acadêmica, a saúde física, o lazer? Há obstáculos relacionados ao próprio tratamento? Perceba que nesse momento ainda não estamos tentando explicar o caso, estamos levantando e organizando as informações. Essa lista é a matéria-prima da formulação. Inclusive, se você quiser aprofundar esse tema, já temos um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre a construção da lista de problemas. O segundo passo é atribuir um ou mais diagnósticos. Então, depois de organizar os problemas, o próximo movimento é perguntar: essas dificuldades correspondem a algum quadro descrito nos sistemas classificatórios, como o DSM-5-TR ou a CID-11? Perceba que a pergunta mudou. No primeiro passo, nós queríamos saber o que está acontecendo. Agora nós queremos saber como essas dificuldades podem ser organizadas do ponto de vista diagnóstico. E aqui existe um cuidado importante. Esse ainda não é o momento de concluir, é o momento de investigar. O terapeuta começa a levantar hipóteses. Será que esses sintomas correspondem a um TAG? Ou estamos diante de um transtorno depressivo? Será que existe um toque? Pode haver uma influência de uma condição médica, do uso de substâncias ou de um estressor recente? Imagine um paciente que apresenta preocupação excessiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e insônia. Uma hipótese bastante plausível seria o TAG, mas ela não deve ser assumida imediatamente. Ainda precisamos avaliar se os critérios diagnósticos realmente estão presentes. Também precisamos considerar diagnósticos diferenciais e observar se existem sintomas clinicamente relevantes que, embora não fechem um diagnóstico completo, merecem atenção. Esse ponto é importante porque muitas vezes o sofrimento do paciente não cabe perfeitamente uma categoria diagnóstica, e isso não significa que ele seja menos relevante. Portanto, no segundo passo, o diagnóstico ainda funciona como uma hipótese clínica, ainda estamos investigando. O terceiro passo é sobre selecionar um diagnóstico de ancoragem. Então, a partir disso, começamos a sair da fase de levantamento de informações e entramos na fase de organização do caso.
Depois de listar os problemas e investigar as hipóteses diagnósticas, o terapeuta precisa responder a uma pergunta fundamental: qual eixo organiza melhor este caso neste momento? Tracy Ellis chama esse eixo organizador de âncora. Gosto muito desse termo porque ele transmite exatamente a ideia de estabilidade. Quando o paciente apresenta muitos sintomas, vários diagnósticos possíveis e diferentes áreas de prejuízo, é muito fácil o terapeuta se perder. A âncora funciona como um ponto de referência. É a partir dela que começamos a compreender como os diferentes problemas se relacionam nesse caso. Digamos que uma paciente apresenta preocupação excessiva, insônia, tensão muscular, perfeccionismo, procrastinação, dificuldade para delegar tarefas e conflitos frequentes no trabalho. Todas essas dificuldades poderiam ser trabalhadas isoladamente, mas talvez exista um processo que organize a maior parte delas. Se percebemos que praticamente todos esses problemas giram em torno da preocupação excessiva, da intolerância à incerteza e da necessidade constante de controle, faz sentido utilizar o TAG como diagnóstico de ancoragem, não faz? Isso não significa ignorar os demais problemas, muito pelo contrário. Isso significa perguntar como cada um desses problemas se relaciona com esse funcionamento ansioso. Assim, nós começamos a enxergar conexões entre as dificuldades em vez de tratá-las como fenômenos independentes. Mas existe outra situação bastante comum na clínica. Nem sempre o paciente preenche critérios para um diagnóstico completo. E é justamente aqui que a formulação mostra a sua força. Mesmo sem um diagnóstico fechado, nós podemos identificar processos clinicamente relevantes. Mais uma vez, imagine um paciente que apresenta preocupação excessiva, busca constante de garantias e dificuldade para tolerar incertezas, mas que não preenche todos os critérios para a TAG. Ainda assim, esses processos podem funcionar como a nossa âncora clínica. Perceba que não estamos forçando um diagnóstico, nós estamos escolhendo o modelo que melhor organiza aquele funcionamento. Por isso, gosto de pensar na âncora como uma hipótese organizadora. Ela é útil, ela orienta o raciocínio clínico, mas permanece provisória. À medida que nós conhecemos melhor o paciente, ela pode ser revisada. O quarto passo é selecionar uma formulação nomotética para o diagnóstico de ancoragem. Agora acontece uma mudança muito interessante. Depois de escolher nossa âncora, fazemos uma pergunta: o que a ciência já sabe sobre esse funcionamento? Se a nossa âncora for o TAG, recorremos aos modelos cognitivos e comportamentais desenvolvidos para compreender esse transtorno. Esses modelos mostram que, de maneira geral, pessoas com TAG, por exemplo, costumam apresentar preocupação excessiva, intolerância à incerteza, superestimação de ameaça, crenças sobre a utilidade da preocupação, busca de garantias e comportamentos de segurança e estratégias de evitação. Perceba que estamos voltando ao conceito que discutimos no início do vídeo. Estamos novamente olhando para o conhecimento nomotético, ou seja, para aquilo que a pesquisa já demonstrou sobre esse quadro. Mas ainda não estamos explicando o nosso paciente. Estamos apenas escolhendo o melhor mapa disponível. Esse é um ponto que considero essencial na prática baseada em evidências. A experiência clínica do terapeuta é extremamente valiosa, mas ela precisa dialogar com o conhecimento científico. Se existem modelos específicos para compreender determinado transtorno ou processo, faz sentido utilizá-los como um ponto de partida. Quando não existem, nós podemos recorrer a modelos transdiagnósticos ou a teorias mais amplas da terapia cognitivo-comportamental. O importante é que nossa formulação seja sustentada pelo conhecimento produzido pela pesquisa e, ao mesmo tempo, permanecer aberta às singularidades daquele paciente. O quinto passo é individualizar a formulação, porque é a partir daqui que começa a fazer perguntas muito mais específicas sobre o que exatamente esse paciente se preocupa, o que significa errar para ele, o que torna a incerteza tão ameaçadora, o que ele tenta evitar quando busca garantias, o que acontece imediatamente depois da preocupação, como que ele tenta reduzir a ansiedade e, principalmente, como essas estratégias acabam mantendo o sofrimento. Perceba que já não estamos mais interessados apenas em identificar sintomas. Estamos tentando agora compreender relações. É por isso que eu gosto de dizer que uma boa formulação é uma explicação.
Ela mostra como um elemento leva ao outro, como uma interpretação ativa de determinada emoção, como essa emoção favorece certos comportamentos e como que esses comportamentos acabam reforçando o problema. Por exemplo, no modelo nomotético, aprendemos que a intolerância à incerteza costuma ser um ponto central no TAG. Mas isso ainda é muito amplo. Quando chegamos à formulação ideográfica, a pergunta muda. Incerteza sobre o quê? Teme adoecer, perder o emprego, ser rejeitado? Cada resposta aponta para crenças, histórias de aprendizagem e estratégias de enfrentamento diferentes. É por isso que 2 pacientes com o mesmo diagnóstico podem precisar de intervenções bastante distintas. Perceba então que a formulação ideográfica não substitui a nomotética, ela depende dela. Primeiro, aprendemos pela ciência quais processos costumam estar presentes naquele transtorno, depois investigamos como esses processos aparecem naquela pessoa específica. Voltando à metáfora do início do vídeo, até agora utilizamos o mapa para compreender a cidade. Agora o GPS começa a calcular a rota. Ele considera onde o paciente está, quais obstáculos existem, quais caminhos ele costuma percorrer e quais mudanças realmente fazem sentido para aquele caso. É justamente aqui que deixamos de aplicar protocolos de forma genérica e começamos a construir um tratamento individualizado. No 6º passo, propomos hipóteses sobre a origem desses mecanismos. Então, depois de compreender como o funcionamento acontece hoje, surge naturalmente uma nova pergunta. Como esse funcionamento pode ter sido construído? Na formulação de caso, dificilmente falamos em causa única. O comportamento humano é complexo demais para isso. O que buscamos são hipóteses. Hipóteses sobre experiências que podem ter contribuído para o desenvolvimento daqueles padrões. Perguntas como: em que contexto essa pessoa aprendeu que precisava controlar tudo? Como ela aprendeu que errar era perigoso? Como a preocupação passou a funcionar como estratégia de proteção? Essas perguntas, como exemplo, podem ampliar nossa compreensão do caso, não para explicar tudo pelo passado, mas para compreender como determinados mecanismos foram sendo aprendidos ao longo da vida. Imagine uma paciente que cresceu em um ambiente extremamente crítico. Sempre que cometia um erro, recebia críticas intensas, poucos acertos eram reconhecidos. Com o tempo, ela pode ter aprendido que errar traz consequências importantes. Na vida adulta, isso pode aparecer como perfeccionismo, preocupação constante, necessidade de controle. Observe que não estamos dizendo ela é assim porque os pais eram críticos, mas que aquele contexto pode ter favorecido o desenvolvimento de determinadas crenças e estratégias de enfrentamento que naquele momento da vida tinham uma função adaptativa. Talvez antecipar problemas reduzisse críticas, talvez revisar tudo evitasse punições, talvez controlar o ambiente aumentasse a sensação de segurança para ela. Esses comportamentos fizeram sentido em algum momento. O problema é que continuam sendo utilizados mesmo quando já não funcionam tão bem. Essa compreensão muda a nossa postura clínica. O sintoma deixa de ser visto apenas como algo disfuncional. Ele passa a ser compreendido também pela função que exerceu na história daquela pessoa. E isso costuma favorecer uma postura muito mais empática e colaborativa durante o tratamento. O 7º passo é descrever os precipitantes do episódio atual de doença ou da exacerbação dos sintomas. Mas depois de compreender como esse funcionamento se desenvolveu ao longo da história, ainda falta responder uma pergunta. Por que esse paciente procurou terapia agora? Essa pergunta é importante porque muitos pacientes convivem durante anos com determinados padrões de funcionamento sem buscar ajuda. Em algum momento, porém, algo acontece. Uma mudança de trabalho, o término de um relacionamento, o nascimento de um filho, uma perda importante, um adoecimento ou simplesmente um aumento das exigências da vida. Esses acontecimentos não necessariamente criam o problema, mas podem ativar mecanismos que já estavam presentes ou aumentar sua intensidade. É isso que Tracy Wells chama de precipitantes. Perceba a diferença entre este passo e o anterior. No 6º passo, nós estávamos tentando compreender como determinados mecanismos podem ter sido aprendidos ao longo da vida. Agora queremos entender por que eles se tornaram um problema justamente nesse momento.
Vamos voltar ao exemplo da nossa paciente. Imagine que ela sempre teve uma tendência a se preocupar excessivamente. Sempre buscou controle, revisou tudo inúmeras vezes, mas ela só procurou terapia depois de assumir um cargo de liderança. Nesse novo cargo, passou a tomar decisões importantes, precisou delegar tarefas, lidar com imprevistos, aceitar que nem tudo estaria sob seu controle. O novo trabalho não criou sua ansiedade, mas aumentou a exposição exatamente aos elementos que ativavam o seu funcionamento ansioso. A mudança de cargo funcionou como precipitante. Ela intensificou processos que já existiam. Essa distinção é extremamente importante no raciocínio clínico. Porque se olharmos apenas para a história do paciente, nós corremos o risco de ficar presos ao passado. Por outro lado, se olharmos apenas para o evento recente, nós podemos perder de vista os padrões que tornaram aquela situação tão ameaçadora. Uma boa formulação integra essas duas perspectivas. Ela considera tanto as vulnerabilidades desenvolvidas ao longo da história, quanto os acontecimentos atuais que ativaram esse funcionamento. E, além disso, identifica os fatores que continuam mantendo o sofrimento no presente, que são os perpetuadores ou os fatores de manutenção. É essa integração que torna a formulação tão útil para o planejamento terapêutico. Se observarmos os 7 passos em conjunto, veremos que eles acompanham uma sequência bastante lógica. Primeiro, organizamos aquilo que o paciente apresenta. Depois, investigamos hipóteses diagnósticas. Escolhemos uma âncora clínica. Buscamos o conhecimento científico disponível sobre esse funcionamento. E, em seguida, individualizamos esse modelo para compreender aquela pessoa específica. Levantamos hipóteses sobre como esses mecanismos podem ter sido desenvolvidos e, por fim, entendemos o que desencadeou ou intensificou o sofrimento atual. Começamos olhando para aquilo que a ciência conhece como determinado transtorno e terminamos compreendendo como esse sofrimento se organiza naquela pessoa. E essa, para mim, é uma das maiores contribuições do modelo de Tracy Ells, e ele nos lembra que formular um caso não é preencher um formulário. Formular um caso é construir hipóteses clínicas que organizam informações aparentemente dispersas. É transformar dados em compreensão e compreensão em planejamento terapêutico. E agora a diferença entre nomotético e ideográfico ganha sentido. O diagnóstico aproxima o terapeuta do conhecimento científico. A formulação aproxima o terapeuta da pessoa que está sentada à sua frente. É por isso que um bom terapeuta não abandona o diagnóstico, mas também não se limita a ele. Por isso, embora necessária, talvez a pergunta clínica mais importante não seja qual transtorno esse paciente apresenta. A pergunta que sustenta o raciocínio clínico é: como esse sofrimento se organiza nesta pessoa, neste momento da vida dela? É essa pergunta que conecta ciência e clínica, que transforma protocolos em intervenções individualizadas, que diferencia uma aplicação mecânica de técnicas de uma terapia cognitivo-comportamental verdadeiramente baseada em evidências. E todo esse raciocínio é competência clínica que vamos desenvolvendo ao longo da nossa jornada. Você pode conferir os vídeos anteriores do canal sobre este tema para aprofundar o assunto e, se restar alguma dúvida, escreva sua pergunta nos comentários. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntos. Até mais!